viu? Opa, eu que agradeço, Ariana, já tinha esquecido. Vamos ver se mudou agora. Bom, então, assim, uma reflexão inicial, né, que, assim, a aprendizagem baseada em games, a aprendizagem baseada em jogos, né, e também a gamificação está dentro de um contexto das metodologias ativas, né? E aí, para a gente começar a conversar sobre as metodologias ativas, a gente precisa saber aqui para que serve a escola, né? Então, quando a gente for utilizar uma metodologia, seja tradicional, seja inovadora, né? Talvez a gente precise se perguntar primeiro qual a nossa concepção de escola e qual a concepção, talvez, da educação, né? E para que eu estou ensinando, né? Biologia, para que eu ensino física, para que eu ensino química na escola, né? Então, aqui acho que tem uma figura clássica, né? De um professor aqui, que dá uma tarefa para um grupo de alunos, né? E aí, nessa tarefa aqui, por exemplo, né, um grupo de animais, né, que é um cartoon, de subir na árvore, né? E aí a gente percebe que, por mais que a gente tenha, né, o perfil do egresso e tenta uniformizar a formação, os alunos têm procedências diferentes e origens diferentes, né? Mesmo que seja formatadinho, né? No Instituto a gente tem o integrado, né? O curso técnico integrado, que os alunos vêm mais ou menos com a mesma formação, mas mesmo dentro dessas turmas a gente vê que dá uma diferença, né, de aprendizado, de cognição, né, entre esses alunos. Então a gente sempre tem que pensar que nossas turmas, né, talvez a mentalidade também do professor era aquela coisa padrão de que todos são iguais, né, mas a gente tem que pensar também que há formações diferentes, origens diferentes e turmas heterogêneas, né? E a gente tem que pensar nesse aluno também que nós temos agora no século XXI, né? Eu sou do século passado, estou tentando me adaptar, né? Mas tenho muito contato com alunos da graduação e também do ensino médio, né? E a gente aprende bastante, principalmente com os alunos, né? E aqui, no caso, uma pergunta, né, que a gente sempre faz, né, é qual que é a diferença, né, nessas duas imagens, né? Se a gente fosse classificar uma aula tradicional e uma aula, né, um pouco mais focado no aluno, com metodologias ativas, a gente conseguiria classificar rapidamente, né, qual que é uma aula tradicional e qual que é uma aula onde há essas cooperações entre os alunos, há movimento de criatividade, de criar algo novo, né, e aí talvez a gente tenha esse movimento da metodologia ativa. Não quer dizer que uma seja melhor do que outra, mas são metodologias diferentes, tá certo? E é necessário a gente refletir sobre isso. Não sei qual é a melhor, qual é a pior, ou eu não sei se a gente sempre tem que usar o tradicional, ou sempre tem que usar a inovadora, mas eu acho que uma gama de metodologias é sempre bom para um professor, né, com turmas diferentes, em escolas diferentes, e se a gente for trabalhar, por exemplo, com integrado, com o ensino médio, ou talvez trabalhar para alunos no PIBID, que a gente vai trabalhar com alunos na rede estadual, geralmente, né? Então a gente tem que sempre repensar sobre isso, né? Que são alunos diferentes e realidades diferentes. E quando a gente muda de escola, né? A gente se acostuma com uma escola, aí de repente a gente muda de professor, muda de escola, né? Dentro do PIBID, e aí de repente é uma realidade totalmente diferente dentro de uma própria cidade, né? Em Capivari a gente tem 4 escolas e parece que cada escola é uma realidade diferente. Imagina, por exemplo, quem que é de São Paulo, né? Sou também de São Paulo, saí de São Paulo para trabalhar no Instituto Federal aqui em Capivari, e aí são milhões de escolas com milhões de realidades diferentes, né? E aqui é um conceito, né, que serve bastante agora para o século XXI, que é um conceito chamado mundo VUCA, né? Então, entender essa nova realidade é também entender agora esse mundo VUCA, né? Não sei se alguém já ouviu falar do mundo VUCA.
né? Que seria esse conceito, né, de um mundo volátil, né? Ou seja, as realidades estão sempre, algumas estão aparecendo, outras desaparecendo, então é muito volátil, né? Troca-se muito rapidamente de opinião, de conceitos, né? E tecnologias estão aparecendo, a gente viu quase agora, né, o Canva, né? Eu descobri, acho que foi o ano passado, o Canva, e fiquei apaixonado pelo Canva, e pesquisando esse ano, já tem outras coisas aparecendo também, né? Então, algo surge e desaparece, né? Acho que teve o mundo metaverso, né? Do cara lá da informática, esqueci o nome dele, que ele propôs um novo mundo, né? E talvez não deu certo, né? As coisas são muito voláteis, né? E o futuro incerto também, né? Aqui o de uncertainty, né? Que vem do inglês, né? Mas um mundo incerto, né? Há uma comparação, né? Na história, na filosofia, de que no final do século XIX para o século XX, o mundo tinha certeza, ou pelo menos o mundo ocidental, né, tinha certeza de várias coisas, né, e ao longo do século XX se transformaram tantas coisas, e do século XX para o século XXI a gente não tinha certeza de mais nada, né? Então era um ambiente extremamente positivo do século XIX para o século XX, e no final do século XX para o XXI a gente não tem certeza de nada. E Torres Gêmeas, e Ucrânia, e pandemia atrás de pandemia, e crises, e assim por diante. Então, a gente não sabe se vai ter uma nova pandemia, se acabou mesmo, né? Então, é um mundo incerto, né? E um mundo complexo, né? A gente percebeu também agora nos últimos tempos de que parecia que a humanidade era boa, né? Mas percebeu a partir acho que talvez 2013, né, que o mundo começou a se transformar de uma maneira que a gente falou, gente, não consigo entender, né, e o mundo totalmente complexo, né, e aqui é ambíguo também, né, o último ambíguo dessa coisa de ser preto ou branco, né? Ser bipolar, né? Então você é de esquerda ou você é de direita, ou você acredita em algo ou você não acredita, você acredita na ciência ou não, você acredita em terra plana ou você não acredita, né? Ou você faz ciência, e aí é o mundo que a gente não consegue se conversar algumas vezes, né? Então é nesse mundo que a gente está vivendo, né? Que é esse novo conceito de mundo VUCA, né? E aqui também, né? Um conceito que tem muito na educação inovadora, e aí tem algumas críticas também na educação inovadora, mas aqui a metodologia ativa vem nessa onda da educação inovadora, né? Então, aqui, quais serão as competências para o século XXI? E aí, no caso, dependendo da minha escola, dependendo do que eu acredito do que é escola e educação, talvez eu possa refletir, não precisa necessariamente aceitar, né? Mas refletir sobre essas competências do século XXI. Então, aqui no caso, o pensamento crítico, né? Aqui os 4 Cs, se a gente pegar em inglês, né? Mas aqui no caso, o pensamento crítico, né? A colaboração, trabalho em colaboração, a comunicação, como a gente está fazendo hoje, né? Isso faz parte também do método científico, né? A etapa final, alguns esquecem, né? Que a etapa final do método científico é a comunicação entre os pares, né? E aqui, no caso, a criatividade, né? Então, como que a gente consegue desenvolver essas competências, né? Quando eu desenvolvo uma atividade dentro da sala de aula, ok? E aqui, no caso, a mudança de paradigma também dentro das metodologias ativas, né? Então, comparando aqui o método tradicional e aqui o método inovador, né? Depois eu vou passar os livros de onde eu tirei esses conceitos, e aí podem criticar, não sou eu que escrevi, né? Aqui no caso seria o que acredita, que se acredita na metodologia ativa, né? Então passou de um conceito do produto para o processo, né? O que importa não é o fim, e sim o caminho que a gente percorre, né? Durante um processo, né? Geralmente a gente tem aquela a música do Pink Floyd, né, de formatar os alunos para que eles saiam da escola todos formatadinhos, todos do mesmo jeito, né? Então a gente está interessado no produto, no perfil do egresso, né, e não pensa
no processo, né? Não aproveita o processo. A mesma coisa, né, com a nossa prática em sala de aula. Os alunos estão interessados na prova, né? Mais na prova do que o estudar, né? O aprender, né? E a prova, teoricamente, é uma consequência do processo de aprendizagem, né? Mas a gente tem esse resquício ainda do produto, né? Do final, né? O que a gente tem no final. Aqui no caso, no lugar de respostas, isso vem da filosofia também, o importante não são as respostas, e sim as perguntas e os problemas bem realizados ou bem feitos, né? Então, assim, geralmente, se respondeu errado, então é 0, né, o xizinho, e se acertou, aí tem o correto, né, carinha feliz e assim por diante. Isso já faz parte também da gamificação, né? Ou a mudança do processo de ensino para a aprendizagem, do foco no ensino, né, para o foco na aprendizagem, né? Eu sempre conto uma historinha para os alunos que um amigo encontrou com outro e falou: eu ensinei o meu cachorro a falar. Aí o outro fala: nossa, e ele está falando? Fala: eu ensinei, né? Mas se ele aprendeu é problema dele, né? Então essa é a principal diferença. Eu posso ensinar qualquer coisa, agora se os alunos vão aprender, isso é uma outra história, né? Aqui o foco deslocado, né, do professor para o estudante, né? Então eu vou focar minhas atividades no estudante, né? Não nas minhas transparências. Eu já ouvi muitas vezes isso, né? Do que o professor fala que minhas aulas são perfeitas, o que estragam são os estudantes, né? Que não sabem estudar, né? Então, assim, talvez porque o foco está mais no professor do que na aprendizagem dos estudantes, né? Aqui, no caso, também outra coisa, né, de alta tecnologia. Às vezes a gente tem muita tecnologia, inclusive na palma da nossa mão, mas muitas vezes um experimento, uma atividade de baixo custo, um jogo, né, ou alguns itens de jogo na nossa prática, talvez seja um pouco mais interessante do que usar alta tecnologia, uma lousa interativa, né, ou algo, né, que os alunos possam, né, realidade virtual e assim por diante. Se não for bem utilizado, vai ser a transportar algo tradicional, né, para uma alta tecnologia. Então, assim, essa mudança de paradigma da alta tecnologia, que traz muito aprendizado, e o baixo custo não traz aprendizado. Então, tem que investir, né, é preciso investir na escola, né, mas é possível também usar a criatividade, né? Inclusive é tema de aula de instrumentação para o ensino, né? Experimentos, pelo menos na química, né? Experimentos de baixo custo, né? A especialização indo para a generalização, né? E aqui talvez, né, seja também, tem várias críticas, né, mas é interessante a gente perceber que há uma generalização quando a gente toca na contextualização e na interdisciplinaridade, né, então temos que pensar um pouco fora da caixa, né, e do individual para o coletivo, né, então trabalhos em grupo, né, algumas vezes com os adolescentes é meio complicado a gente trabalhar no coletivo, né, ou eles têm vergonha de fazer algum trabalho em conjunto, a apresentação, mas a gente tentar fazer esse processo de um trabalho um pouco mais em cooperação, né? No lugar da reprodução, né, reprodução de velhos conceitos, velhas conceitos da química, né, tem 200 anos, mas teoricamente para a história da ciência, né, é novo, né, mas talvez a gente pensar de uma maneira diferente, pensar na criação, né, ao invés de reproduzir, né, por exemplo, quando a gente fala, pergunto, né, quando eu falo que eu sou professor de química, aí o pessoal fala, aquele negócio de distribuição eletrônica, né, e assim, a química não é distribuição eletrônica, né, é a ciência que estuda a matéria. Eu sempre falo para os meus alunos que se você olhar em volta, né, tudo ao seu redor, não é aquele velho clichê, né, que tudo é química, mas é que todo o material manipulado pelo homem, né, pelo menos se a gente estiver num ambiente fechado, teoricamente, a única coisa mais natural talvez seja a gente, né, e
E, por outro lado, também a gente pode estudar a bioquímica também, né? E aí os remédios, os cabelos, as colorações, assim por diante, talvez até a gente está modificado por materiais desenvolvidos pelo homem, né? Então, quando a gente pensa em transformação da matéria, a gente está pensando em química, tá certo? Esse transporte da teoria para a prática, né? A gente tem alguns teóricos que falam da racionalidade técnica e a racionalidade prática, não é a que partir diretamente, né, da teoria para a prática e só aprende na prática, mas a gente ter um profissional ou formar alunos que sejam mais reflexivos, né? Não é possível entender o mundo, talvez seja mais difícil entender o mundo sem a teoria, né? E só a teoria fica um pouco vazio, né? Tem uma frase, se eu não me engano, do Paulo Freire, que fala sobre isso, né? Sobre a teoria e a prática, essa interdependência entre a teoria e a prática. Mas tivemos por muito tempo esse foco na teoria, principalmente, né, na química e na física, na matemática, na biologia, talvez, na minha visão, né, os biólogos que me falem se eu estou errado, né? Mas talvez a biologia é um pouco mais prática, apesar de ter alguns momentos que são decorar, né, algumas coisas que talvez não seja tão interessante. E na prática, né, fui em Barretos, no Campus Barretos tem um caminho, né, que o pessoal, que no campus rural, né, de Barretos, que é bem legal, e o pessoal tem aula lá no campus rural, e é bem interessante. E aqui, no caso, algo também, né, do erro a ser evitado, né, e é muito difícil a gente começar a trabalhar com os alunos, principalmente se a gente entra no PIBID, por exemplo, e fica um pouco tempo com a turma, e interessante do PIBID é que a gente geralmente fica 18 meses, espero, né, que a maioria dos NIDs, né, permaneçam 18 meses com a mesma escola, então dá para a gente ir trabalhando com os alunos, né, com supervisores, a questão do erro, né, então não pode errar. Né? Então, o aluno tem medo de falar alguma bobagem, né? E aí, na realidade, nessa nova prática, o erro é valorizado, né? Então, a gente aprende, né? Se a gente acertou algo, a gente esquece e passa para o próximo, né? Mas, às vezes, com o erro, a gente aprende mais do que com os acertos, né? Então, essa mudança de paradigma. Aqui no caso, né, essa nova geração também, acho que a maioria de vocês aqui, dos alunos, né, estão nessas classificações, aqui a gente não sei se pode colocar como classificar, né, mas tivemos várias classificações dessa nova geração, né, então aqui talvez eu estava um pouco mais próximo da geração NET, né, que eu estava já na faculdade, mas em 96 que essa popularização da internet, né, que é o Top Scott, aqui, que cunhou esse termo, e tem um termo que parece bem atual, mas teoricamente é de 2001, né, que são os nativos digitais, né, as pessoas que já nasceram nesse mundo digital, apesar de que nós temos uma nova era, né, do smartphone, que acho que começou com o iPhone em 2007, mais ou menos, mas essa geração que foi crescendo já nesse mundo digital, né? Geração polegar, né? Estou sem a foto aqui, mas eu lembro em 2004 que a gente começou a passar, né, do celular, usar o telefone celular para outras coisas, né? Eu tinha essa irritação porque eu comprei o celular era para ligar, né, para telefonar. E aí, no caso, tinha as mensagens, né? Que hoje em dia a gente nem manda mais mensagem, né? Tem mensagem pelo WhatsApp, mas antigamente eram as mensagens de texto que a gente enviava, né? Então a gente digitava com o polegar, né? Então tinha gente que digitava com um polegar só e aí digitava nas teclinhas lá do celular rapidamente, né? Os screenagers, né, que a gente ia passando as telas, né, do celular também, e aqui os Homo sapiens, né, aqui também um termo cunhado em 2006 também de passar, né, as telas pelo celular, né. E aqui o do CAR, né, os superficiais, né, o esvoaçar pela informação não ajuda a retê-la. Fica-se pela superficialidade, pessoas panquecas, aqui um termo de Richard Foreman, né, espalhadas em grandes áreas, mas com pouca espessura. Então, assim,
por um lado, é muito interessante que nós temos essa tecnologia e, por outro lado, as pessoas não se aprofundam mais em conceitos, né, em teorias, e por isso essa reflexão, né? Será que só a prática é interessante, mas talvez a formação de uma pessoa mais reflexiva, né? E aonde que eu posso atuar, né? Temos essa nova geração que é muito prática, né? Mas percebemos que é muito superficial, né? E como adequar isso, né, numa prática, numa metodologia que vai ajudar, né? Aqui, por exemplo, uma comparação, né, do conclave em 2005 e 2013, né? Então, em 2005, né, o pessoal vendo a resposta, o conclave, para quem não sabe, é quando é nomeado Papa, né? Em 2005, aí trocou o Papa rapidamente, né? O Papa alemão, né, trocou por um Papa argentino, e aqui no caso, em 2013, já todo mundo, né, na era do iPhone, né, e aí depois veio o Android, né, e aí todo mundo agora está conectado e filmando, né, tem os seus prós e contras que a gente pode refletir também, né. E aqui no caso, aqui tem um livro do Morin, né, que eu vou mostrar depois mais para baixo, Basic, que escreveu um livro sobre metodologias ativas e ensino híbrido, né, e aqui no caso, né, notícias positivas sobre as metodologias ativas, e a gente pode criticar também, né, que somos do Instituto Federal, podemos criticar também, né, mas aqui a parte bonita, né, pesquisas atuais na área de educação, psicologia e neurociência comprovam que o processo de aprendizagem é único e diferente para cada ser humano, e que cada um aprende o que é mais relevante e que faz sentido para ele, o que gera conexões cognitivas e emocionais. Né? Então, aqui, incentivando. Né? Aqui, acho que eu pulei uma parte também. Mas aqui, no caso, né, por que eu trouxe também essa ideia da oficina baseada em jogos? Né? Eu não sou especialista, né, em aprendizagem baseada em jogos e nem gamificação, né? Mas nos últimos meses a gente trabalhou bastante, né, com as minhas turmas, a gente às vezes, principalmente no ensino médio, né, quando eu tenho a oportunidade de trabalhar com o ensino médio, né, eu trabalho bastante com jogos, né? Os alunos propõem também, né, várias atividades com jogos, né? Inclusive no PIBID a gente teve algumas atividades com jogos. E no semestre anterior eu ministrei uma disciplina, tópicos especiais, que a gente tratou teoricamente do que é um jogo, né? E aí eu vou tentar trazer o que a gente trabalhou em um semestre na pós-graduação, eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês aqui, ou incentivá-los, né, a se aprofundar para quem se interessar por essa área do ensino lúdico, da aprendizagem baseada em jogos ou da gamificação, certo? E aí talvez eu queria que vocês aqui interagissem diretamente, né? Se vocês puderem, para quem estiver no computador, ou talvez no celular funcione também, se puder entrar nesse site aqui, mente.com, tá certo? Aí tem esse link aqui, mas se vocês entrarem só como mente.com, e aí colocar esse código aqui, 8319 9619, tá certo? Entrando com esse mente.com, vocês vão entrar, tá em inglês, né? Mas é só colocar code lá, né? Colocar esse código, entrar, e aí tem um questionamento, né? E aí desse questionamento, então tem 3 palavras-chave que vocês vão colocar, tá certo? Essas palavras-chave podem ser compostas, né? Tá escrito em inglês lá que coloquem uma palavra, né? Mas na realidade são palavras-chave que podem ser compostas, né? Como colocou aqui, ó, sala de aula invertida, né? Era uma palavra só, né? Então, se vocês quiserem, né? Ou a ideia que eu vou propor para vocês, ainda não coloquem, né? Mas a ideia que eu vou propor para vocês é que vocês coloquem ideias para a gente trabalhar amanhã também, tá certo? Então, são 3, e eu queria que vocês colocassem, né, qual a plataforma de games, né, que vocês utilizam, se alguém utiliza, né, games para o ensino de química, física, biologia, gostaria que vocês colocassem só o nome, né, da plataforma, por exemplo, Kahoot, Quizlet, né, e várias outras quizzes,
né? Várias outras plataformas que são utilizadas para gamificação ou para o uso de jogos na educação, ou aprendizagem baseada em games, né? Deixa eu ver, não foi a Alice que escreveu aqui, não, né? Tá. Ok, não foi. E aí eu gostaria que vocês colocassem isso, né? Mas essa nuvem, depois com essas palavras-chave que vocês colocarem lá, eu consigo construir essa nuvem de palavras, né? E aí, no caso, com essa turma de pós-graduação, eu criei essa nuvem de palavras, né? Perguntando o que eles conheciam de metodologias ativas, né? E aqui o que mais apareceu, né, foi gamificação, tá certo? Depois sala de aula invertida, o uso de mapa mental, eu vou usar um mapa mental aqui hoje, né? E aí tem mapa mental, mapa conceitual, se precisarem, me mandem mensagem depois, né? Eu posso explicar, eu posso indicar alguma coisa sobre essas diferenças, né? Ensino híbrido, e aqui o pessoal confundiu um pouco, né, sobre a formação deles e sobre o uso, as metodologias ativas que eles conheciam, né? Aqui GBL, né, que seria Game Based Learning, né? O TGA, eu não lembro o que significa TGA, né? Mas ensino híbrido, peer, aprendizagem baseada em pares, né? Ou entre pares, né? Acho que o nome em inglês é peer teams, alguma coisa parecida, né? Aprendizagem baseada em problemas e assim por diante, né? Então, assim, como no semestre passado a gente ia fazer um projeto interdisciplinar utilizando jogos, né? E os alunos geralmente são professores já na rede pública, eles desenvolveram um projeto de jogos e aplicaram dentro da escola deles, né? Foi bem legal o projeto, né? E aqui no caso a gente tem, né, essas metodologias ativas, né? Algumas clássicas, né? Agora já está clássico, né? Teoricamente é tudo do século XXI, né? Mas algumas já estão ficando mais batidas, né? Como aprendizagem baseada em projetos, né? A aprendizagem baseada em games é sempre bom relembrar, porque há uma confusão entre a aprendizagem baseada em games e a gamificação, e a gente vai tentar trabalhar isso aqui hoje, né? Peer Instruction, né? Que aqui no caso aprendizagem por pares, Design Thinking, né? Que é bem interessante, uma técnica, né, para desenvolvimento da criatividade, né? Estudo de casos, ensino híbrido, ensino por investigação, né, que na área de ciências, né, tem até um encontro nacional de ensino por investigação que teve há pouco tempo na UFMG, né, e teve o segundo, né, o primeiro foi na USP, o segundo na UFMG, que é bem interessante para a nossa área das ciências da natureza, né, mas hoje eu não vou falar de ensino por investigação, né. Currículo STEAM, né? Não sei se todos conhecem, mas é um termo um pouco mais novo do que o CTSA, né? O clássico de 2014, CTSA. Hoje a gente tem um movimento do currículo STEAM, né? Que seria ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, né? E aqui no caso, criação de jogos, né? Tem uma orientação agora, né, do aprendizagem baseada em jogos e também os professores trabalhando, ou os pedagogos, ou os profissionais da educação tentando criar jogos, né? Ou talvez essa preocupação na criação de jogos educativos, certo? Bom, e aí aqui no caso os learnings da vida, né? Aprendizagem baseada em problemas, investigação, pesquisa, desafios, comunidade, jogos digitais, evidências, fenômenos, competências, resultados, projetos sociais, práticas, tarefas, né? Então, tem várias metodologias ativas que vão surgindo e a gente fica um pouco perdido, né? Mas, assim, cada uma dessa metodologia tem pelo menos, né, a maioria que eu pesquisei e que são divulgados trabalhos, né, mais trabalhos científicos. Quando a gente fala em pesquisa e ciência, né, ou ensino de ciência, a gente está usando uma metodologia científica, né? Então,
tem essa crítica também, né, que eu falo sempre para os meus alunos, que desenvolver um jogo ou aplicar um jogo não é pesquisa em ciências. Pesquisa em ciências ou no ensino de ciências é utilizar a metodologia científica para analisar os meus dados e utilizar todo o ritual da metodologia científica, né? Mas não quer dizer que seja menos ou mais, mas assim, uma coisa é uma inovação pedagógica, outra coisa é pesquisa no ensino de ciências, né? Então, também é uma outra área que a gente poderia fazer uma outra oficina, né? Mas qualquer coisa eu posso tirar dúvidas, né? Mas aqui no caso, né, com toda essa gama de metodologias, né, e aí o cuidado para saber se eu estou utilizando uma metodologia, seria interessante eu correr atrás dos autores que publicam nessa área para saber exatamente o que é essa metodologia, né? Um exemplo é o CTSA, né? Quando surgiu o CTSA, né, as pesquisas eram, meu trabalho está trabalhando com ciência, né? Estou trabalhando com química, já é ciência. Tem tecnologia, está trabalhando com a sociedade, com escolas, assim por diante, está trabalhando com o meio ambiente, então meu trabalho é CTSA. E, na realidade, né, há toda uma metodologia para trabalhar, ou pelo menos alguns autores principais, né? Eu segui um autor que descreve como que é a utilização dessa metodologia, né? Senão fica um pouco confuso, né, ao desenvolvimento do meu trabalho, né? Mas, na nossa prática, em sala de aula, o interessante é a gente pensar aqui, né, fazer essa reflexão, né? As competências didáticas e metodológicas. Então, eu vou utilizar a aprendizagem baseada em games, né? Mas quais são as minhas concepções pedagógicas, né? Eu acredito nessa metodologia ativa, né? Então, se eu acho que a educação, né, só tem que ser a coisa séria, né? Vai ficar difícil, como um dos autores aqui, o Marlon, né, que é um professor que trabalha com atividade lúdica, é um paradoxo, né? Porque teoricamente o jogo, né, requer a diversão, né? Ou pelo menos dos itens para eu trabalhar jogo, né? Quando a gente pensa em jogo, é a diversão. E aí, no caso, se eu acho que a educação é coisa séria, tem que um ficar sentado atrás do outro e o aluno não pode falar mais alto, só pode jogar quando eu falar que tem que jogar, aí vai ficar meio difícil de eu utilizar essa metodologia. Então, assim, competências didáticas e metodológicas aqui, elas podem ser desenvolvidas, mas tem que estar de acordo também com as minhas concepções pedagógicas, né? Se eu acredito naquilo, e aí talvez possa incorporar a minha prática, né, essas competências didáticas, né? Quando eu falo em didática, né, é a arte de ensinar, né? Temos uma pedagoga no nosso campus que ela trabalha a matética, né? A matética, né, que é um termo antigo que eu não sei de onde que ela descobriu, né, mas se contrapõe à didática, né? A didática é a arte de ensinar, né? E a matética seria a arte de aprender, né? E aí como que eu desenvolvo essa arte de aprender, né, o aprender a aprender, que muitos autores da área pedagógica falam, né? Mas aqui a didática está mais ligada ao ensino, né, do que a aprendizagem, né? Mas, de maneira geral, né, quando eu vou pensar no desenvolvimento de uma atividade, né, quais são as minhas competências didáticas e qual a metodologia que eu quero aplicar? E aí, quanto mais eu me aprofundar, talvez melhor eu desenvolva essas competências, né? E quanto mais possibilidades, né, esse arcabouço de metodologias que eu posso utilizar, talvez mais ricas serão as minhas aulas, pelo menos podem discordar se não tiverem de acordo, né? Eu só estou aqui para mostrar uma visão de mundo, né? E aí, no caso, a gente sempre pensar na concepção pedagógica. Então, concepção pedagógica é algo mais do que eu acredito, mais teórico, né? O que eu acredito na educação, então algo mais filosófico, né? A concepção didática. E aí, como que eu vou desenvolver minha prática? Aí seria algo mais metodológico, tá certo? Então, como algo mais prático.
E aí talvez o acordo entre as concepções pedagógicas e metodológicas, talvez a gente consiga, né, harmonizar um pouco melhor. Se meu pensamento é mais tradicional, talvez eu vou desenvolver aulas melhores, né, de um modo tradicional, né, e não tem problema nenhum. Se eu conseguir mesclar, né, talvez alguma sala a gente sabe que é meio difícil, né, principalmente com adolescentes, né, trabalhar só com transparências, né, mas, por exemplo, no ensino superior é muito fácil a gente trabalhar com transparência, como eu estou fazendo agora aqui com vocês, né? A minha ideia é que tivesse uma interação maior, né, entre a gente, né? Mas o chat está desligado, mas se quiserem interromper, vocês podem interromper, certo? Então, qual a melhor metodologia? Aqui tem uma concepção da Basic, né, e do Morin, que é essencial na educação, uma educação que ofereça condições de aprendizagens em contextos de incertezas, desenvolvimento de múltiplos letramentos, questionamento da informação, autonomia para a resolução dos problemas complexos, convivência com a diversidade, trabalho em grupo, participação ativa nas redes e compartilhamento de tarefas. Isso aqui é uma visão do Morin e da Basic, né? E aí talvez a gente tenha que pensar na nossa concepção, né? Aqui é interessante que ela direciona para as metodologias ativas, um trabalho inovador. Mas assim, se eu estou entrando nesse mundo, né, eu tenho que pensar qual metodologia que se adequa mais ao meu trabalho, na minha concepção sobre educação, na minha concepção sobre a química, a física, a biologia, né? Tem uma professora acho que é do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? A Élica Nakamoto, esqueci o nome dela, mas ela foi fazer fez uma palestra no nosso campus, né, que ela era formada na física, e a mudança que ela teve durante o doutorado dela, né, sobre as concepções pedagógicas, né, sobre a física e sobre o ensino de física, né. É muito interessante ver uma palestra, ela é muito bem politizada, né, a Elica, mas as palestras dela em relação ao ensino de ciências ou ensino de física é uma palestra maravilhosa. Eu não sei se tem alguma coisa na internet, mas é interessante procurar. Pelo menos a palestra que ela deu no nosso campus foi bem interessante, né? Mesmo não sendo da nossa área, né? Nosso campus só tem curso de química, né? Mas ela emocionou bastante gente no nosso campus, né? Então, aqui no caso também, né, na formação do professor, né, também deve se pautar pela atividade criadora, reflexiva, crítica, compartilhada de convivência com as diferenças, usando mídias e as tecnologias como linguagem, instrumento da cultura, estruturantes do pensamento, do currículo, das metodologias e das relações pedagógicas. Como eu disse, também é uma visão da Basic aqui, né, visando as metodologias ativas, mas aqui fica a reflexão, né? Qual que é a minha praia, né? Qual que é a minha concepção pedagógica e essas novas metodologias, como elas podem entrar. Então, aqui, quando eu falo, né, na metodologia ativa raiz, né, não a Nutella, mas a metodologia a, a ativa raiz, né, ela tem esse pensamento aqui que está traduzindo na Basic, né, do ensino híbrido, e tem outro livro dela sobre metodologias ativas, né, que é uma concepção talvez muito positivista do modo filosófico mesmo, né, aquela coisa de uma finalidade, né, a nossa finalidade é a formação desses alunos num mundo complexo, e aí a gente precisa desenvolver essas competências do século XXI, né? Mas assim, eu não estou impondo essas ideias, mas sim colocando uma realidade que é essa realidade da metodologia ativa, né? Que é bastante interessante a gente refletir, né? Se isso condiz com a minha prática e o que eu posso utilizar dessas metodologias para a minha prática. E aqui colocando a aprendizagem baseada em jogos e a gamificação, né? Qual que é a diferença? E aí essa é uma parte que eu gostaria que vocês interagissem, né? Aprendizagem baseada em jogos e gamificação. Há uma diferença ou é tudo a mesma coisa? Será que alguém gostaria de falar alguma coisa? Estão me ouvindo?
A questão dos games é mais uma coisa online? Aprendizagem baseada em jogos ou a Em games. gamificação? Gamificação. A gamificação pode ser, mas não só. Né? Quem mais? Alguém dá mais? Interajam, pessoal. Tem alguém na sala? Tem alguém aí? Tem. O jogo do copo, né? Dos anos, acho que é os anos 80, né? O Ija, tem alguém aí? Tem. E aí, qual que é a diferença entre a aprendizagem baseada em jogos e a gamificação? A gamificação pode ser, por exemplo, a gente pega um tema ou alguma coisa e faz isso virar um jogo? Uma coisa que não necessariamente é um jogo e faz isso virar um jogo? E daí a aprendizagem baseada em jogos é o uso desse jogo, né, para aprendizagem? Sim, sim. Ó, eu trabalhei com o pessoal da pós-graduação e a maioria também não sabia qual que era a diferença, né, entre a aprendizagem baseada em jogos e a gamificação, né? E aí é por isso que é interessante a gente se aprofundar, porque às vezes alguém está usando o termo gamificação e na realidade não é uma gamificação, é o uso de jogos, né, na aprendizagem, né? Ou seja, aprendizagem baseada em jogos, né? E não uma gamificação, né? Ou às vezes também é uma atividade lúdica, né? E aí talvez, não sei se a gente vai conseguir aprofundar isso, né? Mas a aprendizagem, atividades lúdicas é um pouco diferente do jogo, certo? Mas aqui, né, vou revelar aqui pelo menos os conceitos principais, né, da principal diferença entre a aprendizagem baseada em jogos e a gamificação, né? Na aprendizagem baseada em jogos, eu utilizo o jogo. Né? Então, o jogo formal, né, com todas as suas características, né, eu uso o jogo online, eu uso, por exemplo, o Kahoot, né, é um jogo, né, então um jogo pronto, um jogo que os alunos vão desenvolver, né, e eu estou utilizando o jogo para desenvolver a aprendizagem. Né? Então, utilizar jogos para melhorar a experiência de aprendizagem de um assunto e garantir resultados específicos. Né? Então, eu tenho objetivo, eu tenho, às vezes, no jogo, um dos termos do jogo tem os ganhadores, né? A gente pode fazer com que todos ganhem, né? A gente fez uma atividade na escola aqui de Capivari, que a gente levou prêmio para todo mundo, né? Para o pessoal não ficar triste. Mas muitas vezes tem essa característica do jogo que tem um ganhador ou três ganhadores, né? Medalha de ouro, prata e bronze, como aparece no Kahoot também, para quem conhece. Então, tem essas características formais de um jogo já pronto, ou que os alunos vão desenvolver os jogos, certo? A gamificação, né, tem essa nuance, né, de diferença, compreende a utilização de elementos de jogos em atividades e não jogo. Então, por exemplo, na minha aula, né, eu vou utilizar alguns elementos de jogo, né, que já é utilizado, né, na educação, inclusive na tradicional, né, são utilizados elementos de gamificação. Por exemplo, a estrelinha, né, da estrelinha para quem fez a atividade, né, os pontos, né, a nota da prova, né, um ranking, né, entre os melhores alunos da turma, né? Então, são atividades que não são jogos, mas têm elementos de jogos dentro dessa gamificação, né? E aí, no caso, eu vou... não é só isso, né, esses pequenos elementos, mas eu tenho que ter aqui também, né, uma estratégia para utilizar a gamificação, né? Mas esses elementos já contém na nossa prática, né? E aí a gente formalizar, né, a gamificação de uma atividade é o gamificar a minha aula, né? Isso foi primeiro utilizado nas corporações, nas empresas, né, esse termo gamification, né? Depois em aplicativos, né, de celular, né? E eu
vou tentar trazer, não sei se hoje vai dar tempo, já que tem muita coisa, mas elementos, por exemplo, do mal, né, que estão incluídos em aplicativos, né, ou joguinhos que a gente faz um download, né, e que podem deixar as pessoas viciadas, né, do jogo, e talvez não seja, né, o nosso foco quando a gente pensa na gamificação para a educação, certo? Bom, aqui no caso, né, para a gente falar sobre aprendizagem baseada em jogos, talvez a gente precise saber o que seria um jogo, né? E eu vou tentar passar rapidamente aqui, né? Tem um livro que é do Johan Huizinga, né? O Huizinga, que é um livro sobre Homo Ludens, né? Esse livro está classificado como filosofia, né? Da área de filosofia, mas ele trata aqui o jogo, né? Na humanidade, né? A importância do jogo na nossa formação, né? E a maioria dos teóricos que trabalham com jogos, com atividade lúdica, utiliza essa referência bibliográfica, certo? E aqui eu vou tentar passar rapidamente, não sei se será possível, mas isso aqui foi um mapa mental que eu construí, né, para analisar só o primeiro capítulo desse livro, né? E aqui tentar definir o que é o jogo e a evolução do jogo, né, na humanidade. Então, aqui no caso, né, deixa eu só retornar, né, aqui eu vou analisar só o primeiro capítulo, que é jogo e cultura, né, a relação entre o jogo e a cultura humana, né? Então, aqui o que ele vai analisar é tentar definir aqui o que é o jogo, né? E aí ele já começa falando que há uma insuficiência de dados para definir o que é o jogo, né? Mas o que ele define o que não é o jogo não é uma questão fisiológica nem psicológica, né? Porque aprofundando, né, sobre as nuances dos jogos, a gente tem aquele prazer, né, talvez até físico e psicológico, né, quando a gente joga algo, quando está numa atividade lúdica, né, e aqui são questões de tradução também, né, quando a gente fala em play, né, em Spielen, em alemão, né, são várias nuances do que significa o jogo, né, o jogo do jogar e também play em inglês seria play a role, né? Quando uma peça de teatro, quando você incorpora um personagem também é play, né? Você play a role, né? Ou role playing games, né? Que é o RPG, né? A gente está se colocando no lugar de um personagem, né? Então, no livro também ele trata sobre as várias interpretações, né, em holandês, em alemão, em francês, em joyer, né, em francês, né, então as várias palavras relacionadas com o jogo, né, e por isso que aqui há uma confusão entre a atividade lúdica e o jogo, né, mas não é um fator fisiológico psicológico e é irracional, né, a gente não consegue racionalizar, né, esse nosso prazer pela atividade lúdica, pelo jogo, né? Aqui também ele vai definir que o jogo é anterior à cultura, anterior à linguagem, anterior ao mito, né, da humanidade. Então o jogo está inserido, né, por mais que a gente ache que não é uma coisa séria, teoricamente o jogo é sério, né, e faz parte de nós, né, como seres humanos. E aqui no caso o uso da imaginação, né, quando a gente pensa no fator cultural do jogo, o uso da imaginação, né? Então, talvez o ser humano, a gente não sabe os outros animais, mas a gente tem a nossa imaginação e essa tendência pelo jogo é muito maior nos seres humanos. E aí tem essa coisa de saber que alguns animais também brincam, né? Os cachorros. A Anitta, os meus alunos já conhecem a Anitta, né? Quando começa a falar, começa a latir. Mas eu tenho duas, né, que sempre estão brincando, se não brincar ficam tristes, né? Então faz parte da nossa cultura, né? E o ser humano talvez por ter a imaginação talvez tenha isso mais exacerbado, né? E por isso que talvez a gente possa utilizar isso para a nossa área, que é a educação, né? Aqui no caso o jogo tem uma categoria autônoma, né, de seriedade, né? Às vezes a gente pensa que é algo, né, divertido, mas quando a gente está jogando para valer, né, há uma certa seriedade no jogo,
né? E aqui, no caso, os elementos de estética também, né? Há um exemplo também no livro de uma criança pegando um pedacinho de madeira e brincando, fazendo, né, bem sério, fazendo movimentos como se fosse um carrinho, né? E aí, nesse caso, transformar algo, né, com a nossa imaginação, transforma em algo bonito, né? Um carrinho, um avião, um foguete, né? Amigos Imaginários, né? E outras coisas que aparecem nas séries da Netflix, né? Bom, nas características formais, né, e aqui o paradoxo que vai ser colocado mais adiante, né, que é uma atividade voluntária, né? Então, quando a gente pensa no jogo como atividade pedagógica, né, a gente aplica e o aluno tem que jogar, né? E uma característica do jogo é que seria uma atividade voluntária, participa quem quer, né? Então, a gente tem que tratar, depois eu vou aprofundar um pouquinho isso, tratar sobre esse paradoxo entre a voluntariedade do jogo, né, e a obrigatoriedade de realizar uma atividade dentro da sala de aula, né? Essa característica do faz de conta, né, que eu citei anteriormente, né, quando a gente faz um jogo, a gente desenvolveu, por exemplo, um jogo de sobrevivência, né, no PIBID, de sobrevivência em uma ilha deserta, então tinha que ter alguns conhecimentos de química, né, para conseguir sobreviver nessa ilha. Então a gente se transporta para essa ilha, né, um faz de conta que a gente um faz de conta dentro dessa ilha para a gente se imaginar que está dentro da ilha para tentar sair por meio da resolução de conhecimentos químicos, né? Aqui no caso desinteressado, né? O jogo sempre tem um espaço e uma duração, né? E as características do belo, né? Aqui a tensão, que eu vou falar um pouquinho também sobre a teoria do flow, né? A tensão entre, né, quando a gente, e isso eu percebi ontem, estava aplicando uma atividade para os alunos do ensino médio, e eu percebi essa tensão entre o desafio e as habilidades dos alunos, né? Fiz um jogo sobre o Kahoot, né? Utilizei o Kahoot para trabalhar alguns conceitos que a gente trabalhou em algumas aulas que a gente teve, sobre orgânica e sobre petróleo, né? E aí, enquanto eu estava falando, né, sobre o que a gente já tinha discutido, né, o pessoal estava super animado com o jogo. Então, o equilíbrio entre o desafio e as habilidades desses alunos, né? Como esses alunos, né, tá repetindo os conceitos de orgânica em outra disciplina, então os professores me disseram que eles já tinham trabalhado os conceitos de funções orgânicas. E aí eles pediram um outro Kahoot, um outro jogo, e aí eu coloquei só funções orgânicas. E aí eu senti que o ânimo diminuiu em sala de aula, né, do jogo, né, porque os conceitos eram um pouco mais complexos, né, e aí o desafio foi muito maior do que a habilidade que eles tinham para resolver os desafios, né? Então, há essa tensão, né, entre os desafios e a habilidade do jogador ou dos nossos estudantes, né? Então, esse equilíbrio, compensação, contraste, variação, solução, união, desunião, harmonia e ritmo, né? Então, a gente sempre tem que pensar, né, na harmonia entre esses elementos dentro do jogo, né? E principalmente, né, esses desafios e habilidade, né? E aqui, no caso, os jogos têm as regras, né? Regras dos jogos, né? E aqui, no caso, o que é citado, e é bem interessante isso, porque quando a gente tem o pessoal está jogando, né? Se tem o trapaceiro e o desmansa prazeres, né? Às vezes o trapaceiro ele dá mais gás no jogo, né? O interessante é seguir as regras, mas o trapaceiro ele atrapalha menos o jogo do que o desmancha prazer, né? Então, se aquela pessoa que não segue assim, que não estraga o jogo mesmo, né? O desmancha prazer, né? Aquele que pega, não, a bola é minha, então acabou o jogo, né? E aí fica meio chato, né? Agora aquele, por exemplo, que você viu que ele roubou, mas não atrapalha tanto o jogo. Então ele faz essas nuances entre o trapaceiro e o desmancha prazeres. Então, assim,
tem um trapaceiro, então, pelo menos a minha atividade, então vai com calma, né? Mas aí se tem um desmancha prazer, o diretor chega e fala, não pode ter jogo na minha escola, né? Aí é o desmancha prazer. Né? E aqui no caso, aí ele vai começar a associar, talvez um pouquinho mais rápido, mas ele vai começar a associar com outras, essa extensão do jogo para outras atividades da humanidade. Então, por exemplo, seitas e clubes, né? Tem todas essas regras de jogo, né? O transporte para um mundo especial, por exemplo, o carnaval, o Halloween, né? É um tipo de jogo que a gente joga durante alguns dias ou um dia, né? E está no mundo especial, num tempo e espaço, tem algumas regras, né? E que a gente segue essa sequência de jogo. Como que esse jogo se transporta para a cultura da humanidade, né? Aqui no caso, luta e representação, né, por algo ou de alguma coisa, né? Um mundo infantil, um ritual que altera o real, né? Temos essa coisa do amigo imaginário, né? No desenvolvimento da criança, o culto, né? Associando o jogo e assim o serious game, né? Então, quando o jogo começa a ser algo mais mais sério, né? Para uma comunidade, por exemplo, isso acaba se transformando, tem características de jogo, né, que é o culto, né, o jogo como ato sagrado, né, representação dramática da natureza, os mitos, né, a mitologia grega, a mitologia africana e outras mitologias que têm essa representação, né, todo esse jogo entre deuses e humanos, pelo menos nesse mundo polideuses, né? Esqueci como é que se fala, politeísta, né? E aqui, no caso, uma seriedade sagrada, né? Aqui eu coloquei a palavra em alemão, né? Zwecklos aber sinnvoll, né? É que, assim, é sem objetivo, mas cheio de significados, né? Então, assim, por exemplo, tem alguns rituais, né, na igreja, né, em algumas religiões, que, assim, teoricamente não tem finalidade nenhuma, né? Mas é cheio de significados, né? Para passar muito significado, né? Dentro de um ritual, né? Que não tem teoricamente uma finalidade, né? Mas é cheio de significado, certo? E aí aqui no caso o ritual com semelhanças, né? As semelhanças entre o ritual e o jogo. Aqui a natureza das festividades, então semelhante ao jogo, as crenças, o fazer de conta e o estraga prazer, né? Essa coisa do a gente pode até falar, por exemplo, na caça às bruxas na Idade Média, né? Que assim teoricamente tinha alguns que não faziam parte do jogo, o estraga prazer seriam as bruxas, né? Ou alguns cientistas, muitas vezes, né? Pelo menos no início, antes da Idade Moderna, os cientistas eram estraga prazer, né? Porque a igreja já explicava tudo, você não precisava pesquisar por que o mundo é do jeito que é, né? E a igreja já explicava tudo, né? E aí, no caso, os estragas prazeres eram os novos cientistas, né? Que alguns no início foram até queimados, né? O Giordano foi queimado, o outro sobre a teoria heliocêntrica, né? Que foi obrigado a se retratar, Galileu, né? E tantos outros, né? No início, né? Da Idade Moderna, o final da Idade Média, né? E o começo da ciência moderna, né, que foram, né, caçados por isso, né? E aqui o mistério relacionado com o jogo que se aproxima do sagrado. Então aqui, teoricamente, para quem se interessar, tem esse livro, que é muito legal, mas tem aqui também um documentário, que inclusive o diretor ele foi entrevistado pelo Instituto Federal, naquele programa Amplifica, né, que é o diretor Cacau Knoden, né? E ele fez esse documentário, talvez alguns conheçam, né? O Sonho que não me foi sonhado, né? Um documentário dele, mas esse é um novo documentário que, se eu não me engano, tem na Prime Video, né? Mas dá para encontrar na internet, que é o Tarja Branca, né? Que parece uma transformação desse capítulo do Huizinga num documentário, né? E essa transformação, primeiro dos jogos, da importância do jogo para nossa
para o nosso desenvolvimento mental, principalmente agora, né, da nossa sanidade mental, né, e como isso evolui para as festividades e para o sagrado, né? Então, o documentário não parece óbvio, mas tem essas nuances, né? E eu indico bastante esse filme, né? E deixa eu ver que horas são. Tá passando o tempo, né? Eu falei que hoje ia ser bem teórico. Indico o livro, que é bem interessante, né? E também tem a entrevista dele no Amplifica, né? Esse programa do Instituto Federal, né? Com a entrevista com o Cacau Knudden. Tá? Bom, aqui só um livrinho que tem também na nossa biblioteca virtual, né, o Lúdico na Prática Pedagógica. Acho que a imagem que eu peguei lá da biblioteca virtual é essa mesma imagem que está lá na biblioteca virtual, né, mas o primeiro capítulo que eu trabalhei com os alunos fala sobre a história do jogo. Mas aqui eu só quero fazer um contraponto, né, entre também qual que é o nosso jogo dentro do espaço pedagógico, né? Então, aqui ele compara o jogo na Grécia Antiga e na Roma Antiga, né? Na Grécia Antiga, né, os jogadores também eram os nobres, né, e todos os cidadãos também jogavam, né? Então, eles participavam do jogo, né? Em oposição a Roma, né, que tinha os coliseus e que a população, né, e o rei e a classe média em geral, né, quem podia pagar para entrar, né, nos coliseus, ou onde tinha os gladiadores, né, e várias outras atividades, né, com várias mortes também, eram espectadores, né? Então, ela faz um contraponto aqui, né, a autora desse livro, sobre a posição do professor. Será que ele vai jogar junto com os alunos, ele desenvolve essa atividade junto com os alunos, ou ele é um mero espectador, coloca o jogo lá e deixa os alunos se virarem e eu quero que vocês cheguem na resposta, né? Então, talvez a gente refletir um pouco sobre isso, né? E aqui, no caso, há uma visão da Idade Média, também de Santo Agostinho, né, dessa força impulsora na curiosidade a respeito do mundo e da vida, né? Então, a nossa curiosidade, para quem já leu sobre Santo Agostinho, né, sabe que ele passou por várias fases e acabou, no final, né, seguindo a ideia cristã, né? Mas ele passou por várias seitas diferentes, né? Por essa curiosidade que era propulsora e característica aqui de Santo Agostinho, né? E também as festas, né? Uma maneira de inserir, né, na Idade Média, essa coisa do conhecimento tá ligado à igreja, né? E a explicação do mundo ligado à igreja, como que foi passado para as pessoas, né, essa ideia, né, da igreja, foi por a educação dessas pessoas foi por meio das festividades católicas, né, ou cristãs, para passar essa visão religiosa e algumas vezes continuam até hoje, né, para passar para as pessoas, né? Então, essa visão histórica aqui do jogo, né? Não tem muita coisa, acho que é só o primeiro capítulo desse livro, fala sobre história, e os outros falam sobre pontos específicos da aprendizagem, né? Com o lúdico, tá certo? Bom, os tipos de jogos, né? Nós temos aqui o jogo funcional, né? Então, aqui no caso, onde há uma tentativa e treino de funções físicas, então há uma atividade motora, né, com esse tipo de jogo, né? Geralmente os jogos onde os alunos têm que se movimentar, né? Aqui da ficção ou de imitação, né? Reprodução de modelos e comportamentos, né? Consciente deliberada, né? Então eu vou representar algo, né? Por exemplo, o RPG, né? Que a concepção original é de a gente ter um avatar, né? E representar algo dentro do jogo, né? De aquisição, né? Então aqui no caso eu vou coletando, né, informações durante o jogo, então observação essencialmente
coleta de materiais. Aqui eu peguei essas ideias aqui, tem um link aqui embaixo, depois eu posso disponibilizar também para vocês, é do professor Marlon, da UFG, que fez o doutorado dele na UFSCar, né? E a tese de doutorado dele está aqui no repositório da UFSCar, né? Então, esse material é diretamente da tese do professor Marlon, e aí ele tem várias publicações, né, e livros também, com ensino lúdico, ensino de química, por jogos, assim por diante, né? Aqui no caso a fabricação, né, um tipo de jogo que eu construo, né, o jogo, por exemplo, aeromodelismo, jardinagem, né, toda uma série de atividades em que eu vou construir algo, né? E aqui de competição, né? Aqui no caso, o mais legal, às vezes, né? Dependendo do caso, amarelinha, jogos tradicionais de tabuleiro, né? Ou jogos tanto físicos como jogos de mesa, né? Então, várias classificações de jogos. E aqui o nível também do jogo, né? Quando a gente for trabalhar um jogo, qual o nível aqui de interação entre os estudantes e o jogo, né? Aqui no caso, por exemplo, pode ser algo demonstrativo pelo professor, né? Então, manipulação de materiais que funcionem como simuladores do conceito, conhecido pelo professor, a utilização de jogos didáticos, né? Aqui no caso, onde o aluno vai jogar, né? Vai pegar o jogo e jogar, e tem conceitos relacionados. Aqui a construção de um jogo, isso funciona muito bem também, né? Esse aprofundamento na construção de um jogo, os alunos precisam pesquisar sobre os conceitos para desenvolver o jogo, né? Então, quem já desenvolveu isso, né, sabe que é bastante eficiente aqui quando a gente propõe, né, e os alunos também têm que ser bastante ativos, né, dependendo da escola, eles já estão acostumados só a receber, né, e não só o venha a nós, né, o vosso reino não faz nada, né? Então, assim, é interessante essa técnica da construção do jogo por ele mesmos, né? E aqui a utilização de atividades lúdicas que se baseiam em utilização de história e quadrinhos, né? Ou o desenvolvimento do jogo onde eles participam também, né? Aqui no caso acho que está um pouco modificado, mas essa coisa do play a game, né? Ou fazer uma história, né? Dentro do jogo, né? Ou às vezes até mesmo, acho que aqui não está, em outra publicação ele colocou, que é, por exemplo, fazer uma peça de teatro, né? E talvez no caso encenar, né? O jogo, ok? E aqui também, quando a gente for desenvolver um jogo, a gente tem que pensar na intencionalidade e na responsabilidade, tá certo? A intencionalidade é sempre quando eu vou desenvolver um jogo, uma atividade pedagógica que utilize o jogo, eu tenho que saber qual que é a minha intenção com aquele jogo, né? Quais são os objetivos, né? Quais são os conceitos que eu vou trabalhar, né? Então, talvez, se eu tiver essa reflexão, né, sobre a intencionalidade do jogo, para que eu quero aplicar aquele jogo, né? Às vezes é para relaxar, como eu apliquei ontem, né? Os alunos já estavam muito estressados com esse calor que está fazendo, né? A intenção era só, talvez, fixar alguns conceitos, né, de química, que como eles ficaram 2 anos parados, né, 2 anos parados não, mas com ensino remoto, eu percebi que alguns conceitos de química, e eles estão no 3º ano, né, estavam muito defasados em alguns conceitos. Então, a gente trabalhou 2 aulas com alguns conceitos, e eu utilizei o jogo, talvez, para puxar esses conceitos que a gente trabalhou em sala de aula na forma de jogo, né? E aí ver as respostas, né? E aí ver quais são os conceitos que eles aprenderam mais, aprenderam menos, e talvez isso servir para uma próxima atividade. E aqui, no caso, a responsabilidade lúdica. Então, o que ele fala sobre responsabilidade é se a gente está chamando de jogo, então tem essa característica do jogo de ser voluntário, e talvez uma atividade pedagógica não seja sempre voluntário, mas que a gente deixe isso explícito para o aluno, né, que é um jogo, mas ele tem característica talvez de medir algo, né, que tem um objetivo, então tem o paradoxo, e talvez a gente explicando para o aluno, a gente consiga diminuir um pouco esse paradoxo, né,
da voluntariedade, né, porque o jogo tem que ser voluntário, né, brinca quem quer, mas na atividade pedagógica geralmente não é tão voluntário, né, e aí se não brincar também não tem, né, a nota, né, apesar que a gente pode até fazer uma atividade em que os alunos participem, quem tiver afim, né. Mas também a responsabilidade com a diversão. Então, se eu vou desenvolver um jogo, né, eu pensar não só nos conceitos de química, física e biologia, que eu estou interessado, mas sim sobre a ludicidade do meu jogo, né? Então, o jogo, uma da característica do jogo é que ele tem que ter diversão, que ele seja lúdico, né? Ou seja, que promova a diversão, né? E aí, talvez, se for muito chato, talvez não sei se a aula de hoje está muito chata, depois vocês falam, mas, mas que promova a diversão, né, com esse jogo. Então, a intencionalidade são os objetivos e a responsabilidade, essa responsabilidade de deixar claro para o aluno que a gente vai utilizar para uma finalidade pedagógica e que no desenvolvimento dessa atividade que eu pense na parte lúdica, na diversão, né, desse jogo. Ok? E aqui no caso, né, uma das estratégias para a gente desenvolver um jogo bom, né, que os alunos se interessam, isso aqui é uma estratégia da psicologia positiva e também no desenvolvimento de jogos, né, esse equilíbrio, como eu falei anteriormente, entre o desafio e as habilidades, tá certo? Então aqui, por exemplo, se o desafio do jogo é muito grande, né, é um alto desafio, e as habilidades dos alunos são pequenas, como aconteceu ontem comigo, né, há uma espécie de ansiedade, né, os alunos estavam brincando durante o jogo, quando tinham os conceitos que a gente tinha trabalhado, e eu percebi que a animosidade durante o jogo, né, que o Kahoot é bem animado, né, o pessoal já assim, até se exaltando dentro do laboratório de informática, né, mas aí, quando o desafio é maior do que as habilidades, começa a ter uma certa preocupação e uma ansiedade, né, que não consiga dar conta, né. Aqui também, quando os alunos já estudaram bastante aquele conceito, aí vem de novo, né? Tabela periódica, distribuição eletrônica. Agora eu vou fazer um jogo sobre distribuição eletrônica, sobre genética, né? Sobre movimento retilíneo, uniforme, né? E aí, no caso, os alunos já trabalharam bastante, né? E aí talvez o jogo seja bobinho e os alunos já tenham um conhecimento um pouco maior, né? Então, aqui no caso, vai causar um tédio, um relaxamento, né? E aí, no caso, se a gente conseguir essa linha do meio, né? Então, entre aqui a apatia, né? No caso, mais acima da apatia, o desafio, né, em relação à habilidade. Vou desenvolvendo, se eu faço uma avaliação diagnóstica, por exemplo, eu sei quais são as habilidades daqueles alunos. E aí eu vou aumentando o desafio conforme as habilidades dos alunos. E aí eu consigo aqui chegar, né, próximo de um estado de flow, né, que acontece com os jogos, né, porque que alguns alunos conseguem jogar a noite inteira, mas não conseguem ficar 5 minutos escutando a minha aula, né? Então, no jogo, ele consegue esse estado de flow, esquece do tempo, né, de fluir, né? E talvez em algumas atividades a gente sabe, né, que a gente perde a noção de tempo e espaço, né? Em algumas atividades, quando eu estou dando aula, ou dando essa palestra aqui, eu perco a noção de tempo e espaço, né? E aqui já está faltando 9 minutos para acabar. Mas aí, se eu consigo fazer esse equilíbrio, talvez eu consiga desenvolver um jogo desafiador e que cause engajamento dos alunos, né? Aqui só o nome, né, do pesquisador que desenvolveu essa teoria do flow, né? Eu fui pesquisar, ele faleceu ano passado, faleceu em outubro, né? Eu tive uma aula com ele num ensino remoto, numa especialização, né? Que ele é um pesquisador húngaro, não, croata, né? E ele é professor numa universidade nos Estados Unidos, né? E o grande problema aqui, o grande desafio é pronunciar o nome dele, né? E aí alguns têm
muita dificuldade, e agora eu descobri que no YouTube tem pronúncia de nomes difíceis, né? E aí eu tinha uma ideia de como pronunciava, e no YouTube eles ensinam pelo menos a versão em inglês, né? E aí o nome dele é Mihai, né? Csikszentmihalyi, né? Czech de bochecha em inglês, cent de centavos em inglês, e Mihai, né? Então Csikszentmihalyi, né? Que é um nome do leste europeu, né? Então, um pouco mais complexo para a gente. E algo, quando a gente for desenvolver um jogo, né, que seja interessante, e isso fica como desafio para vocês também, e a gente pode perceber isso em jogos, e aí, talvez um jogo que seja mais longo, que tenha uma história, né? Temos esse termo aqui, né? Tem um livro do O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, né? Que auxiliou esse conceito da jornada do herói, né? Que acho que talvez alguns de vocês conheçam, né? E se a gente analisar Senhor dos Anéis, né, e alguns filmes mais clássicos, né, de aventura, é bem nítida essa jornada do herói. Mas tem algumas pessoas que afirmam que todos os filmes que fazem sucesso têm esses conceitos da jornada do herói. E os jogos também, né, os jogos que demoram muito tempo, 80 horas de jogos, né, para proporcionar esse flow, que tem uma história interessante de um jogo, também utilizam esses elementos da jornada do herói, né? Então, assim, tem o herói, né, o Frodo, no mundo comum, e ele tem a chamada para a aventura, né? Num primeiro momento, o herói ele se recusa, né, ao chamado, mas acaba falando, não é possível me livrar, eu vou ter que entrar nessa roubada, né? E acaba o herói entrando na aventura, né? Então ele parte do mundo comum, esse primeiro hemisfério de cima é o mundo comum, o hemisfério de baixo é o mundo da aventura, né? Então aqui, antes ele partir para a aventura, ele encontra com um mentor, né? Ou uma ajuda sobrenatural, ou a fada madrinha, né? Na Cinderela, ou em vários momentos, né? Tem essa partida do mundo comum em sentido ao mundo, né, heróico, né? Então, com o encontro aqui com o mentor. E aí depois ele atravessa para esse outro mundo, né? No Senhor dos Anéis é bem nítido isso, né? A travessia do primeiro limiar, onde ele vai atrás de resolver o problema para que ele foi chamado, né? O ventre da baleia, né? Então aqui no caso seriam os testes, né? Testes, aliados, inimigos. Então ele vai encontrar vários desafios na entrada nesse mundo, né? Mas ainda não é o boss, né? Da jogada, né? A aproximação da caverna oculta, né? O olho de Sauron, né? Sauron, esqueci o nome. Mas ele vai se aproximar lá onde tem o dragão, né? A provocação suprema, né? Ou seja, a aprovação, quer dizer, suprema, quando ele vence o inimigo, né? Depois de vencer o inimigo, ele tem a recompensa, né? Aí o caminho de volta, né? A volta ao mundo real, ele reconhece o mundo de que ele veio, né? E o retorno com o Elixir, ele modificado, né? Aí aqui com o Elixir, que ele é uma outra pessoa, né? Para quem assistiu os três Senhor dos Anéis, sabe que o herói ele pode voltar ao mundo, né, tão modificado que ele não se reconhece mais naquele mundo. Então ele tem que partir daquele mundo, né? Ou ele se reconhece como uma outra pessoa e muito mais evoluído, né? Então essa é a ideia da jornada do herói. Bom, eu acho que eu já falei demais e acho que a gente vai ter que continuar amanhã, né? Mas antes disso, só para lembrar vocês, né, tem algumas coisas que eu queria passar para vocês, mas eu queria lembrar aqui de vocês entrarem nesse site, né, mente.com, e aí colocarem esse código aqui, 8319, 9619, e colocar os jogos que vocês já utilizaram, né? E aí, se vocês nunca utilizaram jogos, né, para prática, ou querem utilizar, né, não tem ideia de que jogo,
né, utilizar em sala de aula, vocês podem colocar assim, quero algo, né? Quero jogo de tabuleiro, quero jogo online, quero jogo RPG, e assim por diante. Então, se não tem nenhum que vocês utilizaram, coloque algum assim que vocês queiram, e coloque a palavra-chave quero na frente, tá certo? Para a gente ter uma ideia do que vocês querem, ok? Eu vou parar por aqui. Deixa eu voltar ao mundo real. Deixa eu parar de... Deixa eu ver como faz para a gente parar a apresentação. Ocultar, parar a transcrição. Não tem. Eu estou vendo que... You told the enter came. Parecendo uma transcrição aqui. Eu não sei. Bom, tudo certo? Alguém quer falar alguma coisa? Gostaram? Querem que eu mude? Tem alguém aí? Para mim foi ótimo, Carlos. Foi, tá certo. A Alicia Foi bom também. é suspeita, né? Isabela levantou a mão. A apresentação também, Carlos. Oi? Não entendi. Eu achei ótima a apresentação. Obrigado, Valéria. Valéria também é suspeita, né? Mas acho que a Isabela queria falar. Mas obrigado, Isabela. E obrigado, Alicia. A Alicia e a Valéria são do PIBID, né? São alunas do PIBID. Diga, Isabela. Deixa eu te perguntar, como que é para ser feito nesse mente.com, que eu já entrei, para a gente utilizar, como funciona? Porque aqui pede 3 palavras, né? Igual você falou, né? Isso mesmo. Se você já utilizou algum jogo em alguma atividade pedagógica, Isabela, aí coloca o jogo que você já utilizou. Né? Se você nunca utilizou, né, utilizou um, por exemplo, aí você coloca o nome do jogo, o nome da plataforma, né, que você utiliza para atividades com aprendizagem baseada em games, gamificação, né, se já utilizou alguma delas, né, coloca só o nome da plataforma, o nome do jogo. Né? Mas se você quiser algum jogo, né, ou quiser entender sobre algum jogo, aí você coloca quero, por exemplo, quero Kahoot. Né? E aí eu vou entender que você gostaria que eu falasse um pouco mais sobre o Kahoot, por exemplo. Legal, e foi muito, muito bacana, né? Eu sou licenciada em Química e eu fiz, né, com vários colegas. Principalmente eu fiz numa disciplina que eu tive, eu fiz roda-roda, né? O famoso roda-roda Jequiti, só que a gente fez roda-roda referências, que era para aprender sobre as referências das normas ABNT. E foi muito bacana, porque a sala toda aprendeu muito, né? A como você elaborar as referências em todas as normas, e foi muito legal, foi muito participativo. E a outra que eu fiz também foi um bingo que a gente fez em Química Geral 1, que a sala toda também participou, e eu gosto muito dessa parte, porque química é um assunto complexo, né? Todo mundo vira e fala para a gente, né? O que você faz? Eu fiz química. Você é muito inteligente, ou você é louco. E não é? É o que a gente sempre escuta, mas todas as disciplinas, tudo é difícil, basta ter um pouco de dinâmica, né? Um pouco de estratégia para saber ensinar, saber passar aquilo que você aprendeu. Mas eu gosto muito de ensinar química por meio de jogos, por meio da gamificação, porque é muito interessante. Hoje, principalmente hoje em dia, é muito interessante atrair atenção, né? Principalmente depois dessa pandemia, porque foi algo assim que distanciou muito o professor e o aluno e o professor, por conta do momento difícil, né? Que nós passamos. Então, essa parte, ela traz a conexão, né? Do tão sonhado e esperado ensino-aprendizagem, né? Que quando você ensina, você aprende, quando você aprende, você ensina. Mas parabéns, Carlos, foi muito boa, só. Opa, obrigado, Isabela. Você é supervisora, Isabela?
Não, eu sou aluna do PIBID, né, e acabei a Tá. licenciatura agora. Minha formatura foi dia 25. Eu sou aqui do campus Matão. Que legal, Matão. Isso, a minha Abraços ao coordenadora é a Igor. Alexandra Filipac. É. A Igor, a Daniara, né, de Matão. Isso. Todos os meus professores maravilhosos, Sim, então. maravilhoso mesmo. Muito bom. Obrigado De nada. o compartilhamento. Então, é interessante, assim, no início eu usava muito jogo para, por exemplo, quando era questões mais de memorização, né? Por exemplo, elementos químicos, alguns conceitos que são mais de memorização, né? A tabela periódica, essas coisas. Mas com o tempo, dá para perceber que a gente pode usar tanto aprendizado baseado em jogos, né? O uso de jogos ou a construção de jogos pelos alunos, mas também algumas vezes a gente pode gamificar de uma maneira um pouco mais sistemática nossas aulas e fica bem interessante, né? Ou simplesmente, né, o uso de jogos, mas talvez pensar nessa coisa do Marlon, né, da UFG, sobre a responsabilidade e a intencionalidade do jogo, né? Acho que a Júlia queria falar algo. Eu também sou do Campus Matão, né, junto com a Isabela, e eu, no início da minha graduação, eu tinha muita dificuldade para lembrar nome de vidraria, né, eu faço química, e aí o professor propôs um tipo de game, só que é um game um pouco mais antigo, não é todo aluno recente que vai gostar, mas para minha época, quando eu era do fundamental, era bastante comum. Ele fez uma cruzadinha. Então, tinha dicas, por exemplo, essa vidraria é usada para alta temperatura, não sei o quê, não pode usar reagente tal. Quem sou eu? Aí você tinha que preencher lá. Eu nunca mais esqueci. Mesmo convivendo no laboratório, eu tinha dificuldade para lembrar nome. Assim, eu sabia qual era, eu sabia para que servia, mas se eu precisasse falar para alguém, pega aquilo para mim, eu não sabia o nome. Eu ia falar aquele que tem tantos ml, e a pessoa ia trazer 500 dessa mesma medida. Então, eu acredito que facilita muito para todo mundo. Independente do seu estilo de aprendizagem, diferente daquela aprendizagem mais fundamentalista, né? Que é a aula expositiva, resolução de exercício, resumo e prova. Você fica muito nisso, você atinge um percentual muito baixo de alunos. Agora, com a gamificação, você, independente de qual seja, se é antiga, se é nova, se é recente, que nela deu o exemplo da Roda Jequiti, que é mais recente, independente, atinge um maior número de alunos. Sim, muito legal. A gente utilizando, às vezes a gente parece uma coisa boba, né? Um joguinho para a gente gravar algumas coisas, né? E na química a gente tem bastante isso, né? De conceitos que algumas vezes pipeta, né? Quando eu fiz técnico, né? Nos anos 90, e a gente dava risada dos nomes dos materiais do laboratório, né? E aí, com o tempo, né? Depois de 30 anos, né? Parece bobo, né? Mas no início era bem complicado os nomes, né? Porque são nomes totalmente diferentes, os conceitos de química, né? Por exemplo, nomenclatura, né, de compostos inorgânicos, as funções orgânicas, né? Então, todos esses aspectos de conceitos de química, muitas vezes de memorização, tem tipos de jogos que a gente pode utilizar e que talvez seja um pouco mais efetivo, né, do que uma prova, por exemplo, né? Aí eu fico pensando também, por exemplo, na física, né? Nesse curso da especialização, eu acabei participando de uma formação em robótica, né? E aí, como que isso, o aluno colocar a mão na massa para desenvolver alguns conceitos de programação e de mecânica, como isso pode ajudar também, né? Colocando a mão na massa, ou tendo um desafio, né? Da construção, por exemplo, se eu quero, acho que eu tenho um aluno nosso que construiu um jogo também com LEDs, né?
E aí, no caso, na construção desse LED, quanto de elétrica, né, não foi aprendido no desenvolvimento desse jogo, né? E aí a gente pode pensar em vários conceitos nas várias áreas, né, na física, na química e na biologia, que a gente pode utilizar os jogos, né? Principalmente dos conceitos mais abstratos e mais difíceis, né? Talvez seja uma estratégia interessante. Bom, já passamos do tempo. Agradeço a participação de todos. E aí, no caso, amanhã a gente retorna, né? Eu vou analisar as respostas que vocês fizeram lá no Mentimeter, né? Mas eu tentar ser um pouco mais rápido, né, no restinho da apresentação. E aí a gente tentar apresentar alguns jogos que podem ser utilizados com links, né? E também depois ver como a gente disponibiliza também essas transparências, essas referências para vocês, ok? Muito obrigado e até amanhã. Obrigada, até amanhã. Opa, tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigado. Parar a gravação.